Durante séculos, os nossos ancestrais foram submetidos à escravidão, retirados de suas terras natais e levados para trabalhar à força. Seus corpos foram flagelados, foram tratados como verdadeiros animais, mas nunca se esqueceram de buscar a liberdade. No século XIX, a escravidão foi legalmente extinta no mundo ocidental. Apesar disso, suas consequências aos povos africanos deixaram marcas profundas na sociedade, e os negros continuaram sendo tratados como inferiores. No sul dos Estados Unidos e na África do Sul, houve um sistema de segregação racial, amparados pelas leis, que excluiu as pessoas negras do acesso aos mesmos serviços que a população branca, além de ter estabelecido um sistema de separação que impedia que os negros fossem integrados na rotina social como as pessoas brancas. Durante décadas, em estados como Mississippi, Alabama, Tennessee e Geórgia, essas leis segregacionalistas existiram separando negros de brancos em locais públicos, proibindo o casamento entre membros de grupos de cor. Essa era a expressão racista para designar os negros. Os acessos a lugares públicos eram limitados aos povos negros e os benefícios básicos também. Além disso, ainda havia a atuação de grupos violentos como o Ku Klux Klan, que promoviam atentados contra a população negra. Diante dessa situação, algumas lideranças da comunidade negra do Sul começaram a formar organizações destinadas à luta contra o racismo e o segregacionismo. Em 1955, Rosa Parks recusou-se a ceder lugar a um homem branco no ônibus coletivo. Luther King organizava protestos em que negros entravam em estabelecimentos que não atendiam pessoas negras e recusavam-se a sair deles. Malcolm X era filho de um militante pelos direitos negros no estado de Nebraska e seu pai foi assassinado. Mais tarde, Malcolm converteu-se ao islamismo e fundou a Organização da Unidade Afro-Americana. O que havia em comum entre essas três personalidades do movimento negro nos Estados Unidos era a resistência à segregação racial num país extremamente racista. A luta dessas pessoas e de outras que vieram depois, como Angela Davis e James Baldwin, integrante do movimento Black Power e dos Panteras Negras, trouxe como conquistas o fim do regime de segregação racial. No Brasil, apesar de não haver um sistema oficial de segregação racial, o racismo causa a segregação social desde o fim da escravidão. Aqui a luta do movimento negro foi inspirada por personalidades como Zumbi e Dandara dos Palmares. Eles foram lideranças no maior quilombo já registrado em nossa história. Também foi um nome de extrema importância o advogado, jornalista, escritor e abolicionista negro Luiz Gama. Conjunto de movimentos sociais que lutam pela igualdade racial e contra o racismo. Essa é a mais pura definição do que é o movimento negro, que hoje em dia é plural e reúne, além das pautas como o combate ao racismo, também o feminismo negro, os direitos LGBT, intolerância religiosa, entre outras. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre elas. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. De morarmos em comunidade, nós geralmente somos discriminados por qualquer outro tipo de pessoas que nunca passaram por essa situação. Não, eu nunca pensei em fazer nada de errado, pelo contrário, procurei estudar, me formei e sou hoje uma grande profissional. Eu só quero é ser feliz. Outro dia, eu entrando numa rua
tinha uma menina, né, de aproximadamente 20 anos, entrou na rua, ela simplesmente saiu correndo, só porque eu tava com capuz na cabeça. Ela correu de mim, achando que eu ia assaltar ela. Perdi várias vagas de oportunidade de trabalho por eu ser negra, de comunidade e ser gorda. Que é isso aí, o pessoal olha logo, o nosso jeito de ser. Então, onde tinha brancas, louras e eu negra. Lógico que eu sobrei. Não sim, porque eu tinha muito mais capacidade do que elas, estudo, e saberia muito bem desenvolver meu trabalho. Mas foi escolhida as brancas. E eu, como negra, sobrei. Já me fizeram sentir inferior por eu ser de comunidade. Até em festas me excluíram. É triste, mas é uma realidade que acontece no dia a dia do negro. Já fiz coisa errada, já fui preso 2 vezes por vender pirataria, exemplo CD, mas graças a Deus hoje em dia eu trabalho e tenho minha vida estabilizada. Com tanta violência eu sinto medo. Na minha época de escola, eu sempre quis ser a noiva da quadrilha, mas nunca pude pelo simples fato de ser negra. Eu sempre escolhi as brancas de cabelo liso, as magrinhas, e aí isso me associa e me remete ao simples fato de ser negra. Já duvidaram sim da minha capacidade por eu morar em comunidade e ser negra. Mas eu não deixei abaixar a cabeça para ninguém. Sempre fui eu, sempre subi, sempre lutei e tô aqui. Cresci, trabalhei e hoje eu sou quem sou, a mulher negra da comunidade. Essa onda de violência, só peço à autoridade um pouco mais de competência. 80% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Aí, ser livre tem preço no mundo onde preto assusta. Quer saber? Há tempos não pergunto quantas coisas custa. Sei que é uma guerra injusta, mas ela incrusta, até ela frustra. Nós manda busca, linha chilena, povo igual Fusca. Voltei pra arena, minha Jéssica Alba aqui, do meio das talmas, fi. De Fiat Elba ali, jantei pão com marba, vi. Cargas e cargas de sofrer centenário diário, vários trapaceando. Aê, tô pra falar esse bagulho por 6 a 400 anos. Participo de um culto afrodescendente, que é da nação de Araqueto, que nasceu na Bahia, do Axé Cantuá, que vem assim, da raiz de menininha do Cantuá também. Eu tenho 38 anos de axé, sou rapaz de catulada de Oiá, que quer dizer Nhançã. E no meu período de iniciada, eu passei por uma intolerância religiosa, que foi em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Eu estava com minha filha de 4 anos de idade, nós estávamos indo na casa da Yalorixá para estar tomando bênção de Sexta-feira Santa. Nisso, uma senhora que eu acredito que era ela da evangélica, né? Testemunho de Jeová, ela me abordou dizendo que eu era o Satanás, Lucifer, Barrabás, começou a falar essas palavras de ofensa para mim e pegou uma pedra para atacar em mim. Nisso ela abriu a Bíblia e começou a balançar a Bíblia em minha direção. Eu com a minha filha pequena, sentei ela no cantinho da passarela para tentar me defender da dona. A senhora me levou até o barracão e lá eu relatei isso para minha mãe de santo. Minha mãe de santo, junto com o Zogã, desceu para a cidade para procurar a senhora, mas aí não encontrou mais a senhora. Essa afronta com a gente, com a nossa religião, que ninguém nos defende, ninguém faz nada. Eu gostaria que o ser humano, antes dele abordar qualquer um, eles olhassem para dentro de si próprio para ver se ele está em condições de estar criticando alguém. Porque se você olhar para dentro de você próprio, você vai ter tempo e defeito e não vai ver o outro. Eu vejo isso, essas intolerâncias, assim, preconceito, perseguição ao negro mesmo.
ao racismo, porque nós temos garra, força, nós somos de colocar de frente e as pessoas se escondem atrás da gente. Tem muitas pessoas que querem ser da nossa axé, quer estar na nossa religião, não vem porque tem medo e vergonha do outro, porque não vive a sua vida própria, quer viver a vida do outro e daí não consegue se encorajar para estar aceitando nossa axé. Na conversa com uma menina branca, eu disse que não era sobre ela, que se fosse individual, existiam uns barracos e não tinha favela. Ela disse que preferia debater com uma mina preta. Homens negros são violentos, quase sempre perdem a cabeça. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz e senti a malícia. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz, senti a malícia. Conversa com a menina branca, acabou com ela chamando a polícia. Sou Fabiano Ferreira Cardoso, tenho 18 anos e eu tive um total de 5 professores negros em toda a minha vida, todo o meu ano escolar. Eu tive 2 no Fundamental 1 e 3 no Fundamental 2, sendo eles um no ensino médio só, que seria a professora Leidiane. Ser um professor negro, a minha experiência no estágio ela foi bem legal, foi bem gratificante. Mas o que eu pude perceber bastante é que eu era o único homem de lá, na maior parte das vezes, e negro também. Então, a maioria dos estagiários que tinham lá, a maioria eram brancos e não tinham homens. Eu era o único, até no meu estágio do Fundamental. E poder ser uma representatividade para essas crianças foi muito boa, principalmente no Fundamental 1, que eu pude dar minha aula prática. Então eu quis, como é que eu posso falar? Eu quis ser algo importante para eles. Eu quis vir de black, eu quis colorir o bigode, tanto é que eu descolori meu bigode antes da minha aula prática para que eles tivessem isso, enrolei o meu cabelo, deixei ele ficar bem grande também. E quando o menino, o Davi, ele me elogiou quando eu vim de black pela primeira vez no estágio, eu me senti muito acolhido naquele dia. Foi algo mágico para mim. Ele foi muito fofo e vi que aquelas crianças viam em mim alguma coisa. Foi muito bom isso. Eu acho que ser um professor negro, eu tenho muito mais responsabilidade que um professor de pele clara, porque além de eu ser homem, mesmo que o curso que ele te prepare para o Fundamental 1, você não vê muitos homens no Fundamental. E você também não vê muitos homens negros, assim como professoras negras. Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior com aquelas crianças do que esse professor ou professora teria. Até na questão do empoderamento delas, explicar direitinho como é que funcionam as coisas, como é que funciona o racismo dentro da escola, racismo estrutural, diversas coisas. Explicar o conceito lá do lápis de pele clara, de pele clara não, de cor de pele, porque lápis de cor de pele não existe, esse lápis de cor de pele. E, até vir para a escola com um tipo de vestimenta já é algo que impacta no futuro dessas crianças, porque elas tiveram algum contato com isso, pelo menos, mesmo que não tenha vindo de casa. Quando eu sofri racismo pela primeira vez, eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos. Uma vizinha minha, muito branca, aliás, ela pediu que eu colocasse a minha língua embaixo do meu beiço e levantasse as minhas orelhas. Depois que eu fiz isso, ela começou a me chamar de macaquinho. E aí eu falei isso pra minha mãe e ela, óbvio, brigou com ela, fez o que tinha que fazer, mas eu naquele momento não entendia. Hoje eu já entendo o que aconteceu. Mas esse ano em específico, quando eu joguei pelo time de basquete da minha escola, eu sofri racismo da torcida do Salesiano. Eu estava jogando, a gente perdeu o jogo muito feio, a gente estava muito nervoso, que era o nosso primeiro jogo. E eu saí, eu chorei, porque a gente tinha perdido o jogo, aquilo era muito importante para mim. E aí quando eu saio e eu descubro que a torcida do Salesiano foi racista, me chamaram de macaco, foram gordofóbicos, foram xenofóbicos, eu fiquei chocado, eu fiquei em choque, eu não consegui reagir. Uns tentaram discutir, não adiantou de muita coisa, isso foi muito pra frente. A mãe de um pessoal foi atrás de justiça, a mãe do Luiz
ela é ativista, ela correu atrás disso. O patrão da minha avó é advogado ambiental, também recorria a isso. Como eu sou do Grêmio, eu pude ter mecanismos de defesa. Eu consegui procurar alguém que pudesse me ajudar, alguém que pudesse me orientar para que a gente pudesse ter alguma coisa. Só que mesmo assim a escola não foi expulsa dos Jogos Escolares do Gen de Niterói. Mas a gente conseguiu pelo menos impactar alguma coisa, a gente recebeu uma nota no Facebook, mas meio que não teve isso. Mas eu ainda tive isso ainda, o time ainda teve isso, porque não fui só eu que sofri, foi o time também, porque no time só tem 2 brancos, todo mundo do time é negro. No time de Salesiano tinha um que era mais ou menos clarinho, tipo, mais ou menos escuro, assim, sabe? E o resto era tudo branco. Então, tipo, eu e o pessoal do time sofreu racismo, xenofobia, gordofobia. E a gente teve esses mecanismos de defesa, mas tem outro pessoal que não tem. E aí fica calado e não tem voz. O dedo, desde pequeno geral te aponta o dedo. No olhar da madame eu consigo sentir o medo. Cê cresce achando que cê é pior que eles. Irmão, quem te roubou te chama de ladrão desde cedo. Ladrão, então peguemos de volta o que nos foi tirado. Mano, ou você faz isso ou seria em vão que nossos ancestrais teriam sangrado. De onde eu vim, quase todos dependem de mim. Todos temendo meu não, todos esperam meu sim. Do alto do morro, rezam pela minha vida. Do alto do prédio, pelo meu fim. Don't be ashamed of yourself and don't be ashamed of your heritage. Don't be ashamed of your color. Don't be ashamed of your hair. I am black and beautiful and not ashamed to say it. Sabemos que a escravidão foi abolida, mas o racismo sobre a estética negra, não. Por meio dos desenhos, desde a infância, somos impulsionados a rejeitar nosso cabelo, cor e traços, sendo pouquíssimas as referências que tínhamos. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi quando eu tinha 9 anos, eu estava na escola e meu cabelo era cacheado, sendo que não era do cacho que eu queria. E aí uma coleguinha minha falou que meu cabelo era horrível e que meu cabelo parecia de um bombril. Desde esse dia eu fui pra casa chorando e falei com a minha mãe. A minha mãe é branca, tem um cabelo cacheado também. Falei com ela que eu queria alisar o meu cabelo. Aquilo me marcou profundamente, que desde aquele dia, quando eu completei 10 anos, eu sempre tive cabelo liso. Até hoje eu tenho cabelo liso, mas hoje eu entendo que se eu tiver cabelo liso, cacheado, trança, eu posso usar. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi da primeira vez que eu fui numa escola. Meu pai me buscou pela primeira vez. E meu pai, ele é branco. Meu pai adotivo, ele é branco. E as professoras olhavam muito estranho para o meu pai por estar buscando uma criança negra. E desde um tempo, minha mãe começou a mandar eu andar com identidade perto do meu pai, com meu pai. Porque, como ela falava, as pessoas poderiam achar que ele tinha me sequestrado, alguma coisa assim. E no começo eu me senti estranho, mal, que dói um pouco ainda. Mas nem sempre a gente pode mudar o pensamento das pessoas. Uma das experiências mais marcantes para mim foi dentro da minha casa, onde eu ouvia e diziam para mim que meu cabelo era feio, que meu cabelo era ruim. E a minha família, por mais que seja preta, eles têm um cabelo ondulado e no liso. E o meu cabelo, ele é cacheado e no crespo. E eu ouvia isso, que meu cabelo não era bom, que não era bonito. E várias vezes eu fiz alisamento, relaxamento para baixar a raiz. E hoje também eu tô passando pela transição. E eu não consigo mais gostar do meu cabelo e por isso eu só uso trança. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi na infância. A infância inteira eu odiei meu cabelo, sempre tive muita raiva de como ele era e por isso eu fazia progressiva. Nem lembro quando eu comecei, mas eu lembro de um dia, de noite, que eu dormi chorando e orando para Deus, para que eu pudesse acordar com o cabelo liso. E era um ódio muito grande, mas finalmente, com 13 anos, eu consegui aceitá-lo. E hoje eu não ligo mais pra isso e eu amo ele, do jeito que ele é. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi na minha adolescência. Eu gostava de um garoto e ele tinha um amigo branco, que um dia
eu perguntei alguma coisa a respeito desse garoto pra ele, e ele virou pra mim e falou assim: para de ficar perguntando a respeito do fulano, ele não gosta de preta e gorda igual a você não. Se ele gostar de preta, vai ser de preta bonita, magra, não de preta gorda, cabelo ruim igual a você. E essa é uma das experiências mais marcantes que eu tive, porque eu carreguei durante um bom tempo, achando que eu não ia conseguir arrumar ninguém que gostasse de uma preta gorda e feia, de cabelo ruim igual a mim. Então, durante muitos anos, eu achei de fato que eu era uma preta gorda e feia. Até o momento que eu vi que eu poderia escolher e não esperar que alguém ou qualquer pessoa gostasse de mim, sem que eu gostasse dela, só por um pouquinho de afeto. E esse foi o momento em que eu me descobri, e eu sei que eu sou uma gorda, preta, mas isso não é nada que vá me ferir ou que vá me desvalorizar. Pelo contrário, eu sou linda e eu posso ter e gostar e ser amada do jeito que eu sou. Just like pearls, the best thing about the world. I never trade you for anybody else.